Boa tarde, segunda-feira, 23 de agosto de 2021, no ar o seu Jornal Morada Agora, para as regiões de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e também São Carlos. Vamos aos destaques. Fim de semana é marcado por aglomeração em Araraquara. E mais uma vez incêndios assustam moradores da região. A unidade de pronto atendimento do Jaguaré volta a atender os casos de emergência em Rio Preto. E o ministro da Saúde visita nesta segunda-feira o hospital de base. Já a CPI, que investiga as empresas terceirizadas, acaba em bate-boca em Rio Preto. E tem também um acidente em Ribeirão que acabou deixando 2 mortos. Estas e outras informações você passa a conferir a partir de agora. Eu sou Rafael Ferrari e este é o Jornal Morada Agora. Boa tarde, voltamos, Jornal Morada Agora, o seu noticiário até 1h da tarde com muita informação quente das regiões de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e agora também São Carlos. Lembrando que falamos ao vivo do canal 7 da NET TV Rio Preto, também em TV aberta, TV Morada do Sol 43.1 e para os canais em Ribeirão Preto 26.1 e Araraquara 8.1, além de outros 2 canais da NET em São Carlos. Hoje um programa bastante quente, início de semana, muito calor nas nossas regiões, o tempo está seco, então a nossa orientação é que para que você beba bastante água, vá bebendo água e vá se informando com o Jornal Morada Agora. O nosso DDD está na sua tela, como sempre fica aí na sua tela, é o 17, o telefone é o 98-802-7000, 98-802-7000, é através dele que você pode participar ao vivo ao longo do programa desta segunda-feira. Boa tarde, Mariane Dias, mais uma semana começando. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Uma excelente semana para todo mundo. É isso aí. Ô, Mari, a gente vai começar, infelizmente, fatos negativos desse fim de semana. A gente não gostaria de estar abrindo o programa com ele, que é a aglomeração que foi verificada no município de Araraquara. Aglomerações essas que ocorreram na Avenida Bento de Abreu na noite deste domingo. A primeira imagem aconteceu aí por volta das 8 da noite, né, Mari? Exatamente. Temos essa imagem aí, recebemos inclusive de moradores lá da cidade de Araraquara, que são nossos telespectadores aqui. Essa aglomeração foi na noite deste domingo, por volta aí das 8 horas da noite. Olha a quantidade de gente, Rafael, aglomerada aí em Araraquara. Aí fica bem próximo ao Teatro Municipal da cidade. Então essa primeira imagem aí estava mais cedo, umas 8 e pouco da noite, essa quantidade de gente. Temos um segundo vídeo que mostra aí, na realidade, uma ação da polícia neste mesmo ponto aí, só que essa imagem aí foi registrada por volta das 11 horas da noite. Esse ocorrido aí, primeiro, aconteceu, além de todo o tumulto, foi registrada uma perseguição policial para capturar um casal que trafegava aí por essa avenida em alta velocidade e sem o uso de capacetes. Próximo ao Parque Infantil, na Avenida Professor Jorge Correia, a motocicleta, né, com os 2 ocupantes voltou em direção aí a essa avenida, só que na contramão da direção, desobedecendo a ordem de parada da polícia, o casal conseguiu aí retornar à via na Avenida Bento de Abreu, ainda pela contramão. Quando o casal chegou aí na região do Teatro Municipal, que é onde nós vemos aí por essa imagem, o condutor perdeu o controle da direção. As pessoas que estavam no local se aglomeraram em direção aos policiais, tentando aí impedir essa contenção do garupa da motocicleta. E segundo o relato policial, um jovem de 19 anos ofereceu resistência e foi necessário o uso da força física, que é essa imagem aí que nós vemos durante essa aglomeração em Araraquara. Nós pedimos aí um posicionamento também ao prefeito Edinho Silva, né, sobre essa questão aí, porque ele adotou aí seguir a flexibilização do Plano São Paulo
e logo nessa primeira abertura aí da flexibilização já acontece uma aglomeração deste tipo em Araraquara. Mas, Mari, por enquanto, ainda não recebemos o posicionamento. A gente percebe que o cidadão brasileiro não está politizado e consciente dos riscos, né, de uma aglomeração de tamanha proporção, como a gente está vendo aí em Araraquara. Então depois vem aquela reclamação, está voltando ao lockdown, vai fechar, vai restringir, mas no primeiro momento, primeiro final de semana que você tem a oportunidade de sair com segurança, ou até mesmo se cuidar, ficando em casa, fazendo outro tipo de atividade de lazer, as pessoas vão se aglomerar, você vê muitas delas sem máscaras, exibindo aí latas de cerveja, transitando pela rua. Infelizmente, um fato a ser lamentado aí em Araraquara, porque a gente torce para que esses fatos não ocorram, não é, Mari? A gente sabe que os números estão aí sendo mantidos, uma média bem baixa do que vinha sendo registrado nos últimos meses. O número de casos de internação também vem baixando e de mortes, graças a Deus, também. Mas não é porque as pessoas começaram a ser imunizadas com a vacina que elas não correm risco de vida. A gente sabe que a vacina é justamente para que as pessoas não sofram efeitos colaterais caso adquiram o vírus, não precisem ser internados. Mas não está isento de ter problemas e vir aí até a óbito. Então a gente lamenta, né, Mari? Exatamente. Tomara que a prefeitura possa emitir algum posicionamento, porque tem que haver um rigor. Aqui em Rio Preto a gente informava na semana passada que haveria forte fiscalização, mesmo com a reabertura de 100% dos estabelecimentos comerciais, e Araraquara já começando com o pé esquerdo nessa questão, né, Mari? Exatamente, e tem também a variante Delta, que é outra preocupação aí das autoridades, principalmente em relação aí ao comércio voltar a fechar. Não foi confirmada essa variante em Araraquara, também em São José do Rio Preto não, mas fica essa questão também que a gente lamenta de uma nova aglomeração em Araraquara. Tá, então, puxão de orelha a você aí que estava no meio dessa farra em Araraquara, em autoridades, vamos ficar atento. Ô Mari, agora 12h08, hoje São José do Rio Preto está muito, o noticiário político está bastante movimentado, porque hoje, a partir das 3 horas da tarde, a cidade recebe o ministro da Saúde de São José do Rio Preto, você está vendo aí na tela, é o Marcelo Queiroga, ele que é o ministro de Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então ele vem a Rio Preto, ô Mari, depois de um acordo selado há 2 meses pelo filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que esteve no hospital de base da cidade e articulou então essa aproximação. A gente vai ver duas fotos aí que a gente separou, deste encontro ocorrido há 2 semanas entre os diretores do HB e da Funfarm, né? Tá ali o Jorge Fares e a Amália Tieco, né, Mari? Isso, junto com o ministro ali de máscara, né? Já preparando, então, detalhes desta visita que acontece hoje a partir das 3 horas e que nós vamos estar cobrindo para você e amanhã a gente traz mais informações. Só para adiantar, Mari, ele vem conhecer a estrutura da Funfarm, né? Todo o complexo Funfarm, que compreende a Faculdade de Medicina FAMERP, o próprio Hospital de Base e o Hospital da Criança ali ao lado do HB, né? E principalmente vai tentar, acho que, trazer recursos aí, a diretoria do HB tentando a melhoria no setor de oncologia, né, que é a questão do câncer. Então, tá aí o registro, a presença hoje importante de um ministro de Estado. Fazia tempo que isso não ocorria em Rio Preto e a gente aguarda, então, que dessa reunião, desse encontro hoje aqui no Hospital de Base, o ministro da Saúde, Queiroga, em breve tenha informações importantes, tanto na aquisição de equipamentos, né, como no envio de mais recursos, né, Mari? Exatamente. Vamos acompanhar, né, Rafael? 3 horas da tarde, toda a equipe lá acompanhando aí a visita do nosso ministro da Saúde. Ô Mari, só um fato curioso, a gente comentava até eu e você antes do programa, a própria direção do HB e da Funfarm, né, enviou uma espécie de comunicado interno aos diretores, né, e parceiros da instituição para que se evite a questão política no encontro de hoje, né? Porque a gente sabe que o Hospital de Base tem muita ligação, principalmente com o governo do Estado, né, o partido PSDB, os tucanos. Sempre que vem um governador aqui, ou um deputado estadual ou federal mais ligado a essa questão do tucanato, né, do PSDB, são recebidos aí essas autoridades com pompa, né? Então, o medo de alguns diretores aí do HB e da Funfarm é que essa visita vira uma espécie de ataque político, né? Referente ao governo do Jair Bolsonaro, que o ministro representa. Enfim, foi encaminhada então uma espécie de conduta, entre aspas, né? Um manual de conduta para que as autoridades presentes apenas prestigiem o evento, parabenizando, inclusive, a vinda do ministro, que pode se traduzir em mais dinheiro e equipamentos para a cidade. É uma preocupação importante, Mário, porque a gente sabe que a nossa região
região é muito ligada ao PSDB, como eu disse, né? Muitos deputados ligados aí ao governador João Dória, então eles temem que a presença do ministro possa se traduzir em críticas dirigidas ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ficar atento com isso também, né, Mari? Pode ocorrer alguma manifestação durante essa visita. Exatamente. Vamos seguindo aí nessa questão da política também, Rafael. Você tem mais destaques aí em relação a essa CPI que acontece aqui em São José do Rio Preto, que investiga as terceirizadas, que acabou aí em bate-boca durante os depoimentos. Mari, a gente está trazendo toda semana os desdobramentos dessa CPI importante. É uma CPI que tem trazido aí à tona algumas possíveis irregularidades cometidas aí pelas empresas que são contratadas pela Prefeitura de Rio Preto. Porque na última sexta-feira, no final da tarde, o dono de uma empresa terceirizada negou aí a coação em seu depoimento à CPI. Ela acabou aí, então, como você mesmo trouxe, Mari, em discussão. O advogado e proprietário da empresa Inova Facilities Conservação e Limpeza Limitada, que é uma empresa terceirizada da Secretaria de Serviços Gerais da Prefeitura de Rio Preto, ele negou, os dois negaram então essa espécie de coação, né, que é uma forçação de barra nos próprios funcionários para que eles pudessem assinar por conta própria uma suposta declaração que anularia os direitos trabalhistas durante o acerto de 118 funcionários. Nós temos imagens aí dos vereadores da CPI, o João Paulo Rilo, lembrando que esse contrato desta empresa com a Prefeitura termina no próximo mês. A denúncia que chegou até o presidente, que está aí, o presidente João Paulo Rilo, que preside essa CPI, a denúncia que chegou até ele com cópia de um suposto documento acusando a empresa de obrigar os terceirizados com a promessa de contratação pela próxima empresa que vai assumir os postos de trabalho, apesar de ainda nem haver licitação aberta por parte da Prefeitura de Rio Preto. Lembrando que esse contrato das empresas é para postos de trabalho como tratoristas e operador de máquinas. O primeiro a ser ouvido foi o advogado Ailton César Favaretto. Ele acusou a CPI de imputar crime ao escritório de advocacia dele. Segundo a CPI, ele teria sido apontado como o local, o escritório, teria sido apontado como local para a assinatura desta declaração dos trabalhadores. Foi nesse momento que o presidente da CPI ficou um pouco nervoso e pediu então para que o advogado não respondesse coisas fora do que havia sido perguntado, para ele deixar, como disse aí o João Paulo, abre aspas, de firula, fecha aspas. Nesse momento então, Mário, aconteceu um princípio de bate-boca, houve aí alguns minutos de suspensão dos depoimentos e no retorno o advogado insistiu então que a OAB seja oficiada, né, para reconhecer aí a declaração. Enfim, Mari, é uma CPI que vem trazendo desdobramentos, né? A gente percebe que, pelo que tudo indica, está havendo aí uma pressão por parte dessa empresa para que os funcionários peçam demissão por justa causa, por conta própria, para que essa empresa não seja obrigada a arcar com os direitos trabalhistas, como o FGTS e os 40% sobre a folha de pagamento. A promessa seria de que, se eles fizessem isso, automaticamente a próxima empresa os contrataria, o que é totalmente ilegal e também imoral. Vamos continuar acompanhando. A Prefeitura vem negando, né, ela não está sendo citada nesse momento, e diz que tudo o que é feito entre o governo municipal e as empresas está dentro da lei de licitações. Mari. Exatamente, seguindo aí nessa questão da política, hoje pela manhã teve uma entrega aí de vacinas, né? E o nosso governador João Dória Júnior acompanhou essa entrega também, e durante a entrega dessas doses, ele fez um anúncio aí também sobre o afastamento do comandante da Polícia Militar do Interior, que incentivou aí o ato pró-Bolsonaro e atacou o STF. Vamos acompanhar.
Mari, fica claro aí que o governador João Dória não está admitindo qualquer manifestação pró-governo Bolsonaro. Vale recordar que quando houve a motociata em São Paulo, ele também aí teria dito para a cúpula da Polícia Militar que não aceitaria aí essa questão da segurança, né? E que a União então teria que pagar esse deslocamento dos policiais militares que atuaram aí na segurança daquela motociata. Fica claro então que essa questão política, já visando as eleições presidenciais do ano que vem, já contamina o atual momento político do estado de São Paulo. Só lembrando que esse comandante, o Lacerda, ele comandava o CPI 5 de Sorocaba, né? Segundo então a reportagem do jornal Estado de São Paulo, o coronel da PM, a gente vai ver imagens dele aí, fez postagens em rede social em defesa de protestos a favor do presidente Jair Bolsonaro, convocando os militantes para o feriado do próximo dia 7 de setembro, e ele também atacou o Supremo Tribunal Federal. Nas postagens, o coronel Lacerda diz ter, abre aspas, nojo do STF, fecha aspas, e retrata o ministro Alexandre de Moraes do STF como uma espécie de Adolf Hitler, né? O comandante nazista alemão. Nas redes, ele ainda se diz 100% com o cantor Sérgio Reis, após a repercussão de áudios do cantor afirmando que ele iria tentar parar o Brasil no dia 7 de setembro, e o Sérgio Reis também ameaçando os ministros do STF. Lembrando, Omari, que o regulamento da Polícia Militar da corporação proíbe policiais de participarem ou promoverem atos político-partidários. Está aí um debate muito interessante que foi iniciado hoje pela manhã com essa declaração do governador João Dória. Você tem a sua opinião? Acha que o governador está correto em afastar aí o coronel, ou ele usou um pouco da força da sua caneta para tentar levar essa questão no âmbito federal, né, no debate político? Deixa teu comentário aí, ó, o telefone é o DDD 17 98-802 7000. Eu prefiro não omitir minha opinião nesse momento, mas é claro a intenção do Bolsonaro em dar um recado para o presidente Jair Bolsonaro e o seu eleitorado mais fiel, né, de que não concorda com a organização e a incitação de movimentos contra o STF e a favor do governo Bolsonaro. Mari, polêmico, né? Isso, polêmico. Temos também aí outra polêmica aqui no nosso interior, na cidade de Araçatuba, onde foi pintado aí a imagem de Marielle Franco. Temos a imagem aí desse muro também, Rafael, que está dando o que falar. Essa reprodução é a imagem da socióloga e ativista política Marielle Franco. Essa imagem está desenhada aí, né, pintada no muro da Escola Estadual Vitor Antônio Trindade, na cidade de Araçatuba, e gerou polêmicas aí nas redes sociais e em toda a comunidade. O muro foi concluído aí no dia 15 de agosto e poderá ser apagado após a decisão do Conselho Escolar, que havia autorizado a confecção aí da imagem. Após ataques vindo de pessoas fora da escola, o Conselho se reuniu novamente e decidiu que o muro deveria ser apagado por 18 votos a 15. De um lado, professores e artistas defendem a memória da ativista, que foi assassinada a tiros em 2018. De outro lado, os representantes ligados a partidos de direita alegam que se trata de um manifesto de cunho político partidário. O PSOL de Araçatuba emitiu uma nota dizendo, abre aspas, o PSOL não participou da construção do mural, mas entendemos que Marielle não foi apenas uma vereadora do PSOL, ela fez parte da história do Brasil. Repudiamos qualquer tentativa de censura manifestada pela tentativa de retirada do mural, fecha aspas. Mariana, eu também, aí é uma questão delicada. Eu acho que tem momentos e locais para você realizar manifestações pró ou contra quem quer que seja, dentro dos limites da lei, né? Agora, eu acho estranho você optar por uma escola estadual, né, que tem a pluralidade de pensamentos, seja de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, você utilizar a parede, né, de uma escola estadual para fazer qualquer tipo de manifestação. Não estou dizendo com isso ser contra a manifestação favorável à ex-vereadora do PSOL, a Marielle, né, que ficou conhecida nacionalmente pela luta das minorias, né? Questão de gênero, cor, ela que acabou assassinada, e até hoje existem investigações para tentar chegar aos mandantes desse crime, e até hoje a polícia ainda não deu desfecho, mas eu acho estranho, né? O pessoal aí na nota alega que não foi o autor desse desenho, mas eu concordo que eu não sou favorável que as escolas do país sejam espaços para partido A, B ou C. Eu acho que tem outros espaços, até públicos, né? Dentro da lei, como eu disse, para que ocorra, então, essas manifestações. Fica o alerta aí, né, Mari? As autoridades têm que cumprir o rigor da lei, seja
candidato A, partido C, pessoa... Então, enfim, é um debate aí complicado nessa questão também. Eu acho que vai dar muita disputa política esse negócio aí. Vamos acompanhar nessa questão. E também câmaras da região rejeitaram pautas relacionadas aí ao combate da LGBTfobia em Jaboticabal e Franca, na região de Ribeirão Preto. Os projetos para a instituição da Semana de Diversidade LGBTQIA+, foram vetados aí pelas câmaras municipais. Em Sertãozinho, o projeto para a criação do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual e Combate à LGBTfobia também foi barrado, e um dos argumentos utilizados aí pelos parlamentares que questionava a necessidade de implantação dos projetos e até mesmo do alcance que eles teriam, as decisões, no entanto, mostram, né, os números, Rafael, justamente que os casos de violência de gênero no Brasil são altos. Somente em 2020, por exemplo, o Brasil foi o país que mais registrou mortes de transexuais no mundo, mesmo com a subnotificação dos casos. Ô Mari, só revela como o país ainda é bastante conservador, né? Em Rio Preto também nós tivemos recentemente a apresentação de um projeto que criava o Conselho da Diversidade Sexual, acabou sendo rejeitado, e as câmaras da nossa região de cobertura também indo para o mesmo caminho, né? Quer dizer, mostra que os vereadores ainda são muito conservadores, tradicionalistas, e não cedem a essas ideias mais tradicionais, da família tradicional, homem, mulher, né, e filho. É um debate que precisa avançar, né, Mari? A gente está já no ano de 2021, acho que muita coisa dá para melhorar e a gente evoluir como cidadão, como pessoa, nessa questão de gênero. Fica nosso questionamento aqui também no programa, né, Mari? Exatamente. Antes de falarmos aí sobre queimadas, né, porque foi feio também neste fim de semana, São José do Rio Preto aí agora inaugurou um espaço Pet Park aqui no município, destinado para atividades e lazer de animais de estimação. Temos a imagem aí, o prefeito Edinho Araújo acompanhou ali essa inauguração durante o fim de semana. Essa inauguração aconteceu no último sábado aqui em São José do Rio Preto. Esse espaço está localizado num parque setorial na Avenida Filadélfio Gouveia Neto. Temos também aí uma fala do diretor do DIBEA, né, do Bem-Estar Animal aqui de São José do Rio Preto. Vamos acompanhar. Bom dia. O primeiro Pet Park de São José do Rio Preto, né, e veio para agregar ainda mais na questão dos animais de nossa cidade, né. É um espaço bem amplo, bem arborizado, de 8.000 metros, tá? Com vários atrativos para os animais que seus tutores forem levar. E esse espaço também vai servir para a nossa castração em massa da cidade, para trabalhos de políticas públicas, de conscientização e de feira de adoção dos animais, tá? O espaço é aberto a todos os munícipes, tem algumas regras quanto a animais ferozes, de grande porte, que podem ir sim, mas tem que estar com focinheira, né, e sob a responsabilidade dos seus donos, tá? O parque tem algumas restrições na questão para entrar, né? Cadelas no cio, filhotes que não são vacinados ainda, precisa de ter um olhar diferenciado, mais cuidado, né? Porque eles ficam expostos junto com outros cães, né? Na portaria vai ter uma questão informatizada de um cadastro dos animaizinhos, e o Pet Park vai funcionar de quarta a domingo, das 7 às 10 da manhã, retornando às 16 horas até às 20, aonde que seus tutores podem levar seus animaizinhos para passear, exercitar e acabar se desestressando um pouco, né? Porque muitos também moram em casas pequenas, apartamento, então essa questão do parque é muito importante para isso, tá? Então que seja assim de grande valia para os nossos animais da nossa cidade. Tá então, né, Mário? O Pet Park Rio Preto, só lembrando, reforçando, fica aqui na Avenida Filadélfio Gouveia Neto, uma região estratégica de fácil acesso para toda a população. Só lembrando, ô Mari, que levou o nome do Matheus Pinotti Mazzucato. Ele é filho de
de uma jornalista, inclusive, que também tem a bandeira da causa animal, né? Ele acabou falecendo com 13 anos e ele amava os animais, então o prefeito, junto com a Câmara, decidiu aprovar o nome dele para dar nome, o batismo, a esse pet park. Lembrando que é uma ação muito importante, Mari, já que até o final do ano e início do próximo ano nós vamos ter em Rio Preto, na região da Vila Itália, a questão do hospital veterinário, né? Que já foi anunciado pelo governador Dória, nós trouxemos também essa informação há um mês, e Rio Preto, então, ganhando na questão da bandeira animal, né, da causa animal, além desse espaço de lazer, e que pode ser realizado várias ações pet, como castração, vacinação dos pets, também Rio Preto vai ganhar um hospital veterinário nos próximos meses. Importante conquista, parabéns a todos os envolvidos. Omari. É isso aí, vamos agora para essa questão de queimadas aqui na nossa região, Rafael. Foi um verdadeiro terror durante o fim de semana, queimadas em Araraquara, queimadas em Itápolis. Temos aí várias imagens, pode rodar, Diego, por gentileza. O nosso resumo aqui é bem grande sobre esse panorama da região aqui, Rafael. Então, diversas cidades aí registraram esses casos durante o fim de semana. Um canavial às margens da rodovia Armando Salles, em Pitangueiras, pegou fogo na tarde do domingo. A fumaça fez com que o trânsito fosse bloqueado aí por 15 minutos. Em Cruz das Posses, a fumaça de um incêndio em um canavial também obrigou motoristas a pararem no acostamento. Em Pedregulho, registrou um incêndio em uma mata nativa, enquanto em Pradópolis, uma área de 4.000 hectares aí foi devastada por outro incêndio. Em Ituverava, um caminhão que carregava aí algodão pegou fogo na rodovia Anhanguera, sentido Minas Gerais. Outro foco de incêndio também foi registrado aí próximos às margens da rodovia em Itápolis, que foi aquela última imagem que nós vimos aí, o motorista filmando a situação. Em Ribeirão Preto, um bambuzal também próximo ao Anel Viário Sul pegou fogo e quase atingiu um condomínio residencial na cidade. E em Araraquara, onde as chamas aí na mata, no bairro Secap, chegaram próximos aí a um circo na cidade de Araraquara. Também foi registrado outro incêndio aí, um incêndio dessa vez no Parque Pinheirinho, que foi essa última foto aí que nós mostramos na imagem. Ô Mari, nós vamos aproveitar então, estamos falando de incêndio, vamos exibir um vídeo que está correndo nas redes sociais. Até o momento não foi identificado se de fato é o que está sendo dito, não sei nem se a gente vai mostrar o áudio, que é um homem supostamente que trabalha para a empresa Construeste em Mirassol, ateando fogo de forma criminosa em uma área rural lá do município. Vamos ver as imagens? Sobe o som, Diego. Vamos ver, vamos cortar o áudio, né? Porque tem alguns palavrões, né, Mari? A gente preferiu, mas em tese, a pessoa que está filmando mostra esse homem, né, com a camisa, com o uniforme da Construeste, alegando, agora eu peguei você no flagra, você atendo fogo, e aí você vê o desespero do homem tentar apagar as chamas, né, que ele mesmo havia colocado minutos antes. É um vídeo bastante forte e preocupante, Mari, que com certeza aí as autoridades de Mirassol vão ter que tomar providência, né? Porque se de fato é um homem da própria empresa Construeste está colocando fogo na mata, ele tem que responder aí judicialmente e até criminalmente, porque isso aí pode levar a dezenas de áreas aí de mata nativa serem acabadas, né? Chegarem ao fim devido à ação do fogo. É lamentável essa imagem que tudo indica ser verdadeira, Mari. Exatamente, nós entramos em contato com a Construeste. A empresa não negou, mas também não se posicionou aí de forma formal, falou que ainda vai emitir uma nota em relação a essa questão, mas que o caso segue em investigação. Então, lamentável. Esse é o posicionamento por hora. Construeste, né? Então fica aí, a própria empresa ficou meio dúbia aí na resposta, né, Mari? Nem afirmou que seja um funcionário e também não desmentiu. Negou. Então fica aí, você que está vendo essas imagens, conhece esse cidadão aí, ó, puder ajudar as autoridades. Acho que a pessoa mesmo que filmou reconheceu ele, né? Mirassol, uma cidade não é tão grande, com certeza vão chegar até essa pessoa para que ele possa se explicar também e dar a sua versão. Ô Mari, antes do tempo e temperatura, vamos falar do novo bispo, né? O bispo provisório de Rio Preto, que é o Dom Moacir. Ele que veio de Ribeirão, você está vendo aí? Por que a gente está falando dele? Porque ele é o substituto provisório de Rio Preto e ontem, pela manhã, no domingo, ele rezou a primeira missa na Catedral da cidade.
o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, e agora administrador apostólico da nossa diocese, realizou a primeira missa ontem. A missa começou com o padre chanceler Júlio Lázaro, lendo o decreto da renúncia do antigo bispo Dom Tomé Ferreira da Silva, e então a nomeação do arcebispo de Ribeirão Preto, você está vendo ele aí, o Dom Moacir Silva, como administrador provisório. O padre Edivaldo Calazans também leu uma mensagem de acolhimento do arcebispo. Em seguida, foi entregue o plano de trabalho da diocese. No Facebook da Diocese de Rio Preto foi escrito o seguinte, abre aspas, Dom Moacir foi nomeado para a função pelo Papa Francisco e permanecerá nela até a escolha, também pelo Santo Padre, do nosso novo bispo diocesano, fecha aspas. Várias aí manifestações nas redes sociais dos católicos mais fiéis, né, Elmari, desejando sucesso nesta estadia do Dom Moacir, para que a gente possa colher notícias positivas vinda aí da Igreja Católica, que nos últimos anos o Dom Tomé acabou aí tendo alguns atos aí bastante duvidosos, né, Mari? Vale o registro da primeira ação do novo bispo provisório em Rio Preto. Exatamente. Agora vamos para a previsão do tempo, como que fica aí a temperatura nas próximas horas. Araraquara, viu? Aqui na nossa tela está São José do Rio Preto, mas Araraquara pode marcar aí 40 graus, então atenção aí para a população. Olha, hoje em Rio Preto aqui, ó, segunda-feira, você vê aqui mais na parte inferior, pode atingir 35 graus, a mínima foi de 19. Nesse momento, os termômetros estão marcando aqui, pelo que a gente traz, 29 graus, mas está bastante calor. Amanhã, 36 graus, Mari, de máxima, e na quarta, olha, quarta e quinta-feira, a máxima da semana, em 37 graus na quarta e 37 graus na quinta-feira. Tempo bastante seco, muito calor, beba muita água, se hidrate, coloque toalha umedecida no seu quarto, enfim, umidifique o seu ar, porque o nariz começa até a sangrar, né, Mari, se não cuidar. A garganta também, exatamente. Né? Vamos então agora para a região sudeste, como fica o tempo e temperatura. Nesta segunda-feira, o ar seco continua sendo destaque na região sudeste do país. O sol vai aparecer forte desde cedo, as temperaturas entram em rápida elevação e não há previsão de chuva nos 4 estados. Atenção a baixos índices de umidade, principalmente sobre Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte e em todo o interior do estado de São Paulo, que continua com alto risco de queimadas. Na capital fluminense, mínima de 17 graus com máxima de 34, em Belo Horizonte, mínima de 14, com máxima de 29 graus. Em São Paulo faz 31 graus à tarde e em Vitória máxima de 29 graus. Jornal Morada Agora, o seu noticiário de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde, para as regiões de Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e também São Carlos. Aqui você fica informado sobre tudo o que acontece e é destaque nestas cidades de abrangência da nossa área de cobertura. Você pode participar pelo DDD 17, fica sempre aí na tela, 98-802-7000, 98-802-7000. A Mari já vai ler aí uma participação de um nosso telespectador, né, Mari? Isso, temos a imagem aí, ele fez uma selfie, vamos ver aí na tela. Olha, é o Roberto Venâncio de Araraquara. Obrigada por acompanhar, Roberto. Uma ótima tarde aí.
Olha lá a gente lá no fundo, Mari, na televisão, ó. Olha lá, a televisão, tá lá o Roberto, né? Isso, o Roberto todo feliz da vida de Araraquara. Ô, Roberto, dá um puxão de orelha aí nesse pessoal que tá se aglomerando aí. Você viu que a gente abriu o programa com essas imagens, né, Mari? Exatamente. Nós temos também uma imagem aí de participação de telespectador também, que chegou por meio do nosso WhatsApp. Não sei se dá para separar aí, mas... Uma reclamação, reclamação. Estão furtando cestos de lixo no bairro Brasil, aí em Araraquara. E também outra reclamação é que as tampas de bueiro também estão sendo aí alvos de criminosos na cidade. Nós pedimos aí uma posição para a Prefeitura de Araraquara, até o momento não recebemos, mas a situação está bem feita, então o pessoal está utilizando aí galhos para sinalizar ali o local para ninguém cair, ficar ferido. Temos essa imagem aí, Diego? Não daqui a pouco a gente então, vai tentar providenciar. Realmente, o morador nos enviou, né, Mari? Mostrando Isso. aí, sendo furtado, né? Faltando esse equipamento das vias públicas. Araraquara bastante movimentado, hein? Começamos aí com a questão da aglomeração. Vocês também de outra cidade, Ribeirão Preto, São Carlos, faça como os moradores de Araraquara, encaminhem para nós aí as suas demandas para que a gente possa levar às autoridades e, com certeza, dar uma solução positiva para você, tá bom? Agora, 12h36, nós vamos com ele, o Lucas Amâncio, o nosso menino vacinação aqui do Jornal Morada Agora. Tem uma novidade importante para os moradores de Rio Preto, né? A UPA do Jaguaré, tradicionalíssima na cidade, está voltando aos atendimentos de emergência e urgência, né? Urgência e emergência. Então, um fato positivo, ela que estava destinado para os casos Covid, e uma notícia positiva para você que precisa de atendimento nessa região do Jaguaré. Boa tarde, Lucas. Conte-nos tudo, não nos minta nada. Muito boa tarde, Rafael. Boa tarde para todo mundo de casa. É isso mesmo, Rafael. A unidade de atendimento do Jaguaré, que estava realizando apenas atendimentos exclusivos para a Covid-19, para pacientes com sintomas respiratórios, vai passar a partir dessa segunda-feira a atender pacientes com outras patologias, né? Podendo aí a atender a pacientes com diversas outras doenças, não apenas Covid-19. Os pacientes que estavam nessa unidade, eles foram aí levados a outras unidades que continuam com atendimento exclusivo para sintomas respiratórios, e a unidade volta, então, a realizar esse atendimento de modo geral. A gente tem uma arte que mostra aí a questão do atendimento das UPAs aqui na nossa cidade, que agora passam a funcionar de uma maneira um pouco diferente. Começando pela UPA do Solo Sagrado, que está realizando aí atendimentos 24 horas, somente para pacientes com síndromes respiratórias. Também temos as UPAs do Vetorazo e do Lealdade e Amizade, que faz atendimento das 7 da manhã até às 7 da noite, somente com síndromes respiratórias, de segunda a sexta-feira. A gente também tem a questão aí da UBS Fraternidade e do Santo Antônio, onde as unidades elas fazem internações exclusivas para pacientes com síndromes respiratórias, ou seja, pacientes aí com Covid-19. A UPA Tangará e da Vila Toninho, em contrapartida, realizam atendimentos aí de 24 horas, mas misto, ou seja, com pacientes graves, tanto com Covid-19 quanto sem Covid-19, com outras aí doenças e questões. A gente também tem, por fim, a questão da UPA Jaguaré e UPA Norte, que elas realizam atendimento 24 horas, mas essas unidades realizam apenas para pacientes sem sintomas respiratórios, né? Antes era apenas a UPA Norte, e agora, com essa nova medida, a UPA Jaguaré também realiza aí atendimentos para pacientes sem Covid-19, com outras patologias além da Covid. Tá, então, né, Lucas, o rearranjo, vamos dizer assim, das unidades de Rio Preto, devido aí, claro, naturalmente, à média que se mantém mais estável, tanto de contaminados como de internados, né? Isso revela um fato positivo em São José do Rio Preto e vem se mantendo também em todas as nossas regiões de cobertura, né? É isso mesmo, a gente já tinha visto isso acontecendo em Araraquara, onde postos de atendimento aí para pacientes exclusivos com Covid-19 estão realmente sendo dedicados a outras doenças agora, e os pacientes realocados em outros pontos. E Rio Preto, com essa medida aí, essa queda no número de casos e também de internações devido ao avanço da vacinação, também veio no mesmo segmento com relação a essa dedicação dos postos de atendimento para pacientes com síndromes respiratórias. Ainda falando de Rio Preto, Rafael, a gente tem a questão também da vacinação com relação ao público de 18 anos ou mais. O que acontece? A gente sabe que a vacinação para pessoas acima de 18 não conseguiu ser concluída totalmente, porque a prefeitura recebeu aí lotes de vacinas
que eram insuficientes para esse grupo, então eles optaram por dedicar essas vacinas a segundas doses e também a vacinação de adolescentes, que segue normalmente aqui, mas então esse público acima de 18 ficou sem ser imunizado 100%. Então a prefeitura, visando aí essa questão, dedicou aí a xepa, a famosa xepa da vacinação, né, conhecida pelo grande público, para esse grupo de 18 anos ou mais. Então quem não foi imunizado com a primeira dose e quer aí ser imunizado nos próximos dias, deve entrar no site da Prefeitura de São José do Rio Preto e realizar um pré-cadastro lá com suas informações pessoais, para que eles fiquem cadastrados e, conforme for sobrando essas doses no final do dia, a prefeitura, os agentes da saúde vão estar ligando para essas pessoas para que elas vão até um posto de vacinação e consigam, assim, ser imunizadas, enquanto o município não recebe um novo lote para imunização deste grupo de primeira dose. Rafael? Tá, então, né? E a questão de como está a cobertura, o Lucas, mais detalhes? A gente tem sim. A gente tem a questão da entrega aí de mais 4 milhões de doses da Coronavac. A gente tem um vídeo aí dessa entrega chegando, né? Então, o Instituto Butantan liberou mais 4 milhões de doses da Coronavac na manhã desta segunda-feira ao Programa Nacional de Imunizações, né? O famoso PNI. Com esse novo lote, Rafael, o Instituto Butantan chega à marca de 78 milhões e 800 mil doses fornecidas ao Ministério da Saúde para distribuição aí a todos os estados. A previsão é que até o dia 31 de agosto, ou seja, já na próxima terça-feira, o Instituto entregue mais 20 milhões de doses, que serão distribuídas então aí a todos os estados, conforme proporcionalmente a população de cada um. Então, aí é realmente mais uma entrega grande que a gente vê o Instituto fazendo. Eles tinham até setembro para realizar essas entregas, mas o Instituto, a gente sempre lembra que no mês passado, fez aí a promessa de conseguir cumprir todas as entregas de 100 milhões de doses até o final de agosto, até o dia 31, então fica aí a nossa expectativa com relação a isso. Quem sabe essas doses que estão sendo aí distribuídas não cheguem aqui para o nosso município e realmente a imunização para pessoas acima de 18 anos não volte ao normal, como a gente tanto almeja. E a gente também tem uma nova questão aí, com relação à marca de vacinação no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo ultrapassou aí a marca de 70% da população vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Então, o estado bateu essa marca aí no último sábado, agora dessa semana. Então, o número contempla aí todas as idades. Antes, o estado já havia ultrapassado a marca de 70%, mas referente à população adulta. Agora, essa marca de 70%, ela se refere à população geral, incluindo crianças que não podem ser vacinadas, adolescentes que começou a imunização nas últimas semanas e também pessoas adultas que já estavam sendo vacinadas nos últimos tempos. São Paulo, então, agora é o líder na questão vacinal de primeiras doses, porém, ainda é a segunda com relação à porcentagem de pessoas totalmente imunizadas, seja com as 2 doses ou seja com a vacina de dose única. Nessa arte que está aí na tela, a gente consegue dar uma olhada como que está, então, a vacinação de um modo geral nos estados do Brasil. Muito interessante esses dados, viu, Lucas? A gente, apesar de São Paulo estar aí em 70%, como a gente pode ver, ele aparece em segundo lugar, porque o número realmente que importa no final das contas, Rafael, é o número total, né, a porcentagem da população de totalmente imunizadas, isso mesmo, de 2 doses ou da dose única. Então, em primeiro lugar, a gente vê que tem o Mato Grosso do Sul, que tem 61,91% da população vacinada com a primeira dose e 40,39% com as 2 doses ou a vacina de dose única. Então, apesar de Mato Grosso não ser o estado com maior vacinação de primeira dose, ele lidera aí o ranking de pessoas totalmente imunizadas. São Paulo vem logo em seguida, que estão com 70% da população vacinada com a primeira dose e 32,40% da população vacinada com as 2 doses ou de dose única. Logo em seguida vem Rio Grande do Sul, com 62,38% com a primeira dose e 31,62% totalmente imunizadas. O Espírito Santo, que é um estado um pouco menor realmente, com 56,29% da população vacinada com a primeira dose e 28,09% totalmente imunizados. E, por fim, em quinto lugar no ranking de vacinação, a gente tem o estado da Santa Catarina, com 60,43% da população vacinada com a primeira dose e 26,56% da população vacinada com as 2 doses, Rafael.
Tá, então, números interessantes esses, ô Lucas, como você coloca, as pessoas às vezes, já estamos com 70, 60 e poucos % de cobertura da primeira dose, mas quando o fato a se destacar e mais relevante é quando, então, são 2 doses ou, no caso, a vacina de dose única, né? É isso mesmo, até porque a gente sabe que a primeira dose já dá uma certa segurança com relação à Covid-19, mas a imunização de um modo realmente mais eficiente e também mais válido só se dá com a segunda dose, seja ela da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca. Somente a vacina da Janssen é realmente capaz de dar aí totalmente a imunização com apenas uma dose, mas a gente sabe que essa vacina da Janssen chegou aí durante o final do mês de maio e no começo de mês de junho, mas também não tem novidades com relação a ela, faz já um tempo que não chega. A previsão é de que volte a ter entregas dela agora no mês de setembro, mas até lá acredito que boa parte da população já vai ter vacinado com pelo menos uma dose e só vai precisar aguardar a vacinação de segunda dose. Falando de vacinação, então, ainda de primeira e segunda dose, a gente tem, então, o nosso check-up com relação às vacinas aqui na nossa região, começando com a vacinação aqui de Araraquara, vacinação Araraquara hoje, vacina adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades, a gente tem uma arte que mostra aí, então aí a aplicação ela está sendo realizada no SESC de Araraquara, no CEAR, e também no CESA, no posto de saúde do Vale do Sol. Essa vacinação que então ocorre aí em horários das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. Também tem a vacinação de segunda dose de Coronavac e AstraZeneca e também a questão da vacinação de 18 anos ou mais, que além de Rio Preto também segue paralisada em Araraquara. A gente também tem o destaque com relação a São José do Rio Preto. Hoje vacinam aí então de 12 a 17 anos com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas. Essa vacinação que ocorre na Swift e no Shopping Cidade Norte, né? Na Swift até as 4 da tarde e no Shopping Cidade Norte até as 2 horas da tarde. E também a vacinação de segundas doses da Coronavac e da AstraZeneca. Esse mesmo grupo está sendo contemplado em São Carlos, porque em São Carlos, então, estão sendo imunizados hoje pessoas de 12 a 17 anos, então, com comorbidades, podem procurar um posto de vacinação aí na cidade. E uma situação um pouquinho diferente é em Ribeirão Preto, porque continua aí aberto o agendamento para recebimento de segunda dose da Coronavac para público de 30 a 34 anos. A gente sabe que a Coronavac tem um prazo de 21 dias, ou seja, um prazo menor que outras vacinas. Então, é sempre importante procurar no site da Prefeitura para fazer, então, esse agendamento e conseguir, sim, completar a questão vacinal, né? A questão de imunização. Vamos falar um pouquinho, então, agora de ocupação, Rafael. Importantíssimo. Vamos ver como tá. Torcer para ter caído mais, né, Lucas? É isso mesmo. A gente tem a ocupação da Santa Casa, né? A ocupação da Santa Casa a gente tem aí na tela para mostrar para a gente, porque a ocupação está atualmente em 20% na enfermaria e 58% na UTI. São números que vêm caindo realmente, né? Na 20%. Na UTI está mais ou menos como estava na semana passada, mas na enfermaria houve uma grande queda, né? 20% fazia muito tempo que a gente não via um dado Lucas, tão baixo. só uma dúvida, vê se você pode me tirar. Esses números representam só de internações de enfermaria em UTI de Covid ou as pessoas que também não têm estão ocupando entram nesse número? Você sabe me informar? Só com relação à Covid-19, internações de Rafael. Covid, entendi. Isso mesmo. Bastante interessante. É um número realmente baixo, porque a gente chegava aqui durante várias semanas 100%. noticiar 100% na UTI e 95%, 90% até 100% também na enfermaria. Então agora mostra aí que os dados realmente vêm caindo com o avanço da vacinação. A gente também tem a questão da ocupação do hospital de base. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. 43 leitos estão ocupados na enfermaria e 85 estão ocupados na UTI. É um número realmente menor do que a gente via antigamente, assim como na Santa Casa os números também estão caindo, mas vale lembrar que o HB também atende aí pacientes de outras cidades próximas a Rio Preto, enquanto a Santa Casa geralmente faz um trabalho um pouco mais restrito ao nosso município aqui. E, por fim, a gente também tem a ocupação do HCM aqui da cidade, onde 2 leitos de enfermaria estão ocupados e 3 de UTI. A HCM tem uma situação um pouco mais estável, né? Os números não têm caído tanto, têm se mantido os mesmos, mas também vale lembrar que o HCM sempre teve ocupações menores que outros hospitais, até porque é um hospital um pouco mais dedicado a um público específico, mas também fica aí as informações com relação a essas ocupações, Rafael. Tá aí, Lucas. Mais alguma coisa, Lucas? Bastante informação nessa segunda-feira, início de semana.
semana. Para você que está acompanhando e anda preocupado aí com o avanço, né, das internações, a gente tem boas notícias então, né, Lucas? É isso mesmo. Hoje eu fiquei até sem fôlego, que eu falei bastante. Mas tá com sede, Lucas? Tem que tomar água, hein? Tá seco o tempo, hein? Tá seco o tempo e também muito risco de incêndio, mas por hoje é só com relação à vacinação. Amanhã a gente traz mais destaques e torcer também para ter mais relação aí de vacinas de novos grupos, Rafael. Muito obrigado, Lucas Amâncio. Voltando então amanhã com informações atualizadas. Ainda na questão, Omar, da vacinação, vamos reforçar que o ministro da Saúde já iniciou a sua visita pela região, né? Pela nossa região aqui de Rio Preto. Ele desembarcou em Barretos há poucas horas em um jatinho da Força Aérea Brasileira. Vou pedir para o dia colocar imagens do ministro da Saúde para visitar o Hospital do Amor. Você sabe, tem o Hospital do Câncer, batizado de Hospital do Amor em Barretos. Ele iniciou então a agenda política, né, de visitas na nossa região por Barretos. É uma entidade filantrópica em tratamento, prevenção, reabilitação e também pesquisas contra o câncer. Diz a nota do Ministério da Saúde, que foi enviada e emitida agora há pouco, que na estrutura do SUS, o Hospital do Amor possui 231 leitos, sendo 26 de UTI não Covid, 60 cirúrgicos de oncologia, 88 de especialidade clínica em oncologia, 17 de intercorrência pós-transplante e 40 aí voltados a pacientes crônicos. Lembrando, segundo o Ministério da Saúde, que desde 2008 é promovido aí atividades de ensino e pesquisa. Tá, então, o ministro deve almoçar em Barretos e logo em seguida vir aqui a São José do Rio Preto, onde a partir das 3 horas será recebido pelos diretores do complexo Funfarm, né? Faculdade de Medicina FAMERP, Hospital de Base e também o Hospital da Criança. Importantes ações políticas do ministro para anunciar medidas importantes para o SUS, né, Mari? Exatamente. Vamos seguir aqui com as participações dos nossos telespectadores. Nós falamos aí dos furtos das tampas de bueiros, né? Agora nós temos as imagens já salvas aí. Queria rodar aí. O telespectador fez essas imagens hoje de manhã, reclamando aí sobre essa situação no Jardim Brasil, em Araraquara. Ele disse que é um bairro que tem bastante usuário de drogas, um ponto ali bem delicado da cidade. Ele está falando que o pessoal está roubando aí os cestos de lixo e também aí como esse bueiro aí que nós vemos sinalizado com galhos, ele disse que até as tampas aí dos bueiros estão sendo alvos aí dos criminosos. Então, atenção aos moradores, se você tiver alguma reclamação parecida com essa aqui em Rio Preto, em Ribeirão ou em outros bairros aí de Araraquara, mande pra gente que a gente está aí notificando a prefeitura, pedindo posicionamento. Aí nesse ponto aí, ó, o morador disse que já faz 3 meses que esse bueiro se encontra nessa situação e que a prefeitura não fez nada. Nós pedimos aí um posicionamento, mas até agora não chegou também. São os vândalos, né? Você vê, é um perigo, né? Uma criança cair num bueiro aberto desse aí, se machucar, até uma pessoa de idade ou qualquer indivíduo aí que estiver passando. Ou um carro, né? Também, moto. Ô, Mari, parece que tem o Neto participou também. Será que temos o Neto, lê aí o Neto. Eu gostei, o Neto está empolgado, hein, Neto? Vai lá. Vamos ver aí a foto. Daqui a pouco. Salva aí, Sarinha, pra gente. Temos uma selfie aqui do Neto. O que ele escreveu, Mari? Temos aqui a participação do Luiz de Araraquara, passando aí para desejar uma ótima semana, sucesso e produtividade para todos. Amém. Que assim seja para todo mundo. Daqui a pouquinho mostramos aí a selfie do Neto, da participação dele. Ô, Mari, 12h53, já aproximando do fim do programa, mais 2 jovens morreram após a batida entre um carro e um caminhão na rodovia Altino Arantes, entre Altinópolis e Cajuru. Segundo informações, as vítimas estavam no automóvel e o motorista teria tentado uma ultrapassagem na via, quando então ocorreu a colisão frontal com o caminhão. Tá vendo as imagens fortes aí, né? Com o impacto, os 2 veículos acabaram pegando fogo. Os jovens morreram ainda no local e o condutor do caminhão sofreu ferimentos leves. Que tragédia! A gente sabe que quando há um acidente com carreta, caminhão, né? Dificilmente carro de passeio, as pessoas aí que estão no interior desses veículos menores saem com vida, né? Nesse caso, ainda mais pegando fogo, é uma morte realmente muito triste, né, Mari? Exatamente, imagens fortes. Lamentamos aí essa fatalidade. E também teve aqui uma situação em São José do Rio Preto muito delicada. Um homem aí de 28 anos foi esfaqueado dentro da residência dele, aqui na região leste da cidade, na Vila Toninho. Segundo o boletim de ocorrência, 2 homens invadiram a casa aí desse rapaz e esfaquearam. Segundo a mãe da vítima, o filho dela é suspeito aí de ter praticado um abuso sexual contra uma pessoa e teria aí o motivo como vingança, e agora a Polícia Civil investiga esse caso. A vítima segue internada no hospital de base.
Mari, mais uma vez a gente lamenta, né, ter que noticiar os velhos golpes aplicados aí, né? Um homem de 38 anos caiu aqui em Rio Preto no golpe do falso site de leilão, aqui na cidade. Dias atrás ele participou do suposto leilão online e arrematou um veículo pelo valor de R$20 mil. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que encontrou o site de leilões de carro e visualizou o veículo que ele queria pelo valor então de R$20 mil. Ele arrematou o carro e, como combinado com o estelionatário, fez as transferências da quantia. Quando ele foi buscar o veículo no endereço passado pelo suspeito, notou que no local funcionava uma antiga fábrica de imóveis. Foi então que ele percebeu que havia caído em um golpe. Um absurdo essa situação, Rafael, que tem cada vez mais aí feito reféns aqui em São José do Rio Preto e em toda a nossa região. Exatamente. Ô Mari, só para adiantar, já estamos terminando o programa, amanhã a gente vai trazer uma ação aí que tem até o envolvimento da primeira-dama aqui de São José do Rio Preto, né? Exatamente, a entrega aí de cartões no valor aí de R$100 às famílias da favela Vila Itália. Muito legal. Antes de terminar o programa de hoje, então, rapidinho, Série C no fim de semana, o São José acabou empatando em 1-1 com o Novo Horizontino. O Mirassol, nosso vizinho Mirassol aqui, vizinho de Rio Preto, perdeu para o Figueirense, também por 1-0 no caso, e o Botafogo de Ribeirão Preto também perdeu para o Ipiranga por 2-1. É isso, né, Mari? Já estamos aí chegando a 1h da tarde, programa bastante quente. Lembrando que a gente vai acompanhar agora à tarde a visita do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, e vamos trazer para você todos os detalhes na edição de terça-feira amanhã. Boa tarde, Mari. Boa tarde, até amanhã.